não pode ver uma plantinha dando sopa por aí que quer arrancar um galinho para tentar fazer uma muda. Mas como saber se a planta vai pegar ou não? Para nos ajudar, a gente convidou o Thiago Everson, que entende tudo, olha, do cultivo das plantas, das verdinhas, né? E, Thiago, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Ingrid. Boa tarde, pessoal de casa. Eu tô muito feliz de estar aqui. Inclusive, você tá linda, vestido de primavera. E aí, o que é que acontece, Thiago? Tem gente que não pode ver uma plantinha, né? Sai de casa, aí vai na casa da vizinha, vai na casa da amiga. Tenho essa plantinha e quero essa plantinha pra mim. Tenho como cultivar em casa? Tem, sim. Na verdade, quem tem uma planta, na verdade, não tem só ela, né? Tem 2, 3. É possível multiplicar aquela plantinha que você tem em casa, a plantinha que você pega na rua, a plantinha que o vizinho te deu, enfim, dá sim para propagar. Eu já começo a pergunta aqui, essa aqui a gente tem uma jiboia e essa daqui ela foi feita de um broto, eu por acaso hoje poderia levar um pedacinho para mim e já plantar na minha casa? Sim, inclusive a jiboia é uma planta de fácil propagação. Você percebe que para a gente propagar uma planta, a gente tem que ficar atento nas características dela. Por exemplo, a jiboia é uma planta que ela ramifica. Então, a partir desses nozinhos das folhas, a gente consegue fazer não só uma muda, mas várias mudas aqui. Então, a gente pode ter muitas plantas na nossa casa, a partir de um... Eu vou dizer assim, a partir de um galinho desse. Isso. No caso de uma espada de São Jorge, por exemplo, que eu não tenho esse galinho, eu ainda consigo cultivar em casa? Sim, vamos lá. No caso da espada de São Jorge, ela se encaixa no perfil dessa planta aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro para a gente explicar da espada de São Jorge, que é a samambaia. Essa samambaia aqui, ninho de passarinho, ela é uma planta de rizoma, assim como a espada de São Jorge. O que é um rizoma? Rizoma é um caule que ele não é exposto igual aqui, ó, as outras plantas, como o da jiboia, por exemplo. A gente tem a exposição do caule. O rizoma é diferente. O caule, ele é subterrâneo. Ele está na raiz. Ele está confundem ele como raiz. Entendi. Mas, no caso, ele é um caule subterrâneo. E na espada de São Jorge, há 2 maneiras de propagar. Através do corte da folha ou pela divisão de torceiras. Entendi. Então, tem muitas formas. Se eu falar assim, todas as plantas a gente pode fazer um broto? Ou depende? Depende. Como eu te falei, a gente tem que prestar atenção nas características da planta. Por exemplo, eu já falei sobre o rizoma, que é a divisão de torceira. No caso especial da espada de São Jorge, é através do corte da folha. Essa aqui, por exemplo, para mim fazer, eu tenho várias possibilidades de fazer uma muda com ela aqui. Ó, essa aqui é uma planta que ela tem uma característica, ela é bem gordinha aqui, ó. Isso aqui confunde como caule, mas na verdade isso aqui é uma haste da folha. Eu posso fazer muda a partir dessa haste da folha? Posso. Posso também fazer muda tirando essa folhinha aqui e deixando na água, mas é preciso ter muita paciência. E aí é justamente sobre isso. Você trouxe alguns casos aqui pra gente, né? Tem um exemplo aí. Eu preciso deixar em água, eu já planto ela diretamente. Como é que é esse cuidado, Thiago? Então, vamos lá. Normalmente, quando você encontra a planta na natureza, isso aqui eu trouxe um exemplo, tá, gente? Certo. Quando a gente quer um galinho da planta, a gente vai encontrar ela na natureza, a gente tem que prestar atenção no caule dela, porque a função principal do caule é transportar nutrientes para as folhas, né? E nesse caso aqui, a gente precisa fazer o corte justamente na parte que está ligada à absorção desse nutriente, que é o caule. Eu trouxe um galinho pronto. Já pra gente ver como é que fica. Porque é importante o local desse corte, né, Thiago? Isso, justamente. A gente corta esse galho próximo ao caule principal, caso a gente tira ele, né? E a gente aprende na escola que a planta é um ser vivo capaz de produzir seu próprio alimento, né? E como que a planta produz seu próprio alimento? Através das folhas. As folhas funcionam como um painel solar para as plantas. Então, com o nosso galinho pronto, a gente pega, ó, tira esse excesso, porque não vai servir, a planta ela precisa gastar energia em produzir raiz. A gente deixa só essa folhinha aqui que vai servir como o painel solar dela para ela reter a luz para realizar a fotossíntese. Entendi. Eu gosto de fazer essa brotação com areia de construção mesmo. Então, e aí, onde é que eu consigo essa areia de construção? Em qualquer loja? Em qualquer loja de material de construção, aquela areia que está lá encostada no cantinho, que a gente vai fazer a obra na nossa casa, serve também. Aqui com o galinho pronto, eu deixo esse galho, depois de ter retirado, a tendência dele é ressecar aqui nessa ponta, ó. Preciso colocar água? Coloca na água, ele precisa hidratar. Entendi. Porque na medida que ele vai ressecando, a planta vai perdendo os nutrientes. E aí eu preciso deixar quanto tempo, mais ou menos, na água? Se você for uma pessoa sem paciência, assim como eu, vou te dar uma jogadinha, um truquezinho. No copo com água, no copo americano com água, você vai adicionar 3 gotas de vinagre de maçã.
Isso vai acelerar o processo. Isso vai acelerar o processo, porque o vinagre de maçã ele é rico em potássio e magnésio. Olha aí a dica, viu, já pra vocês. Gente, mas são 10 gotas, não vai exagerar, porque... Porque também é como se fosse uma receitinha de bolo, tá? Se a gente exagera, coloca muita água ou pouca água, isso vai fazer a diferença. Então vamos lá. Colocou, deixou 10 minutinhos, é suficiente para a planta hidratar e absorver os nutrientes do vinagre de maçã. E aí, depois disso, o que é que eu faço agora? Caso você queira uma hidratação melhor ou não queira usar o vinagre de maçã, você pode deixar esse mesmo galho aqui na água durante 3 dias, que é o tempo que esse galho vai absorver. Em seguida, na areia de construção, você vai colocar esse galho. E para acelerar ainda mais o processo, você vai utilizar essa sacolinha aqui, ó. Essa sacolinha que a gente usa para guardar alimento, vegetais. Vai ser tipo uma estufa. Isso, a gente vai fazer uma estufa. Entendi. Porque a areia, ela não vai segurar a água, ela vai apenas reter, a planta vai apenas reter a umidade e esse plástico aqui, ó, vai servir para segurar a umidade dentro dessa estufa que a gente acabou de criar. Aparece algum brotinho? Como é que a gente sabe que deu certo o nosso processo? Então, tá aí nessa estufa. Tá nessa estufa. A planta vai começar a transpirar. Vai aparecer as gotinhas de água aqui, vai ser tipo um ecossistema próprio da planta. Então, como o saquinho é transparente, a gente vai perceber que logo nessas gemas que a gente chama, esses espaçamentos, esses nozinhos, ela vai começar a brotar. Entendi. Então é sinal de que deu certo. Sinal que deu certo. Isso serve para qualquer planta que você possa fazer a muda através do galho. Qualquer planta que você tirar o galho, fizer esse sistema de estufa, vai dar certo. E aqui é um tempo curto, ele normalmente vai apresentar os novos brotos em 7 dias. E quando tiver 7 dias, eu posso tirar a estufa? Não, ainda não. Passou os 7 dias, possa ser que tem plantas que precise de mais dias, você vai rasgar a pontinha. Assim que aparecer os brotinhos, você vai rasgar a pontinha, você vai... acostumar a planta no novo ambiente dela, porque ela estava presa na estufa. Você vai começar a acostumar ela aos poucos. Então, olha, não tira de uma vez e joga fora o saquinho não, tá? Para não errar, porque nesse processo, cada etapa é importante, né, Thiago? Cada etapa é importante. Então, feito isso, a gente consegue ter uma planta linda, saudável, que isso também é muito importante, né? Saudável em casa. Isso, justamente. E é só aproveitar e a sua casa é seu laboratório. Então, você viu que deu certo, você vai fazendo em outra planta. É como eu disse, quem tem uma planta não tem apenas uma, tem 2. A gente fica apaixonado. E fica apaixonado, planta vicia. Tiago, muito obrigada pelas informações, foi ótimo. Tenho certeza que em casa todo mundo aprendeu, viu? Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite e espero o Instagram dele já está aí na tela para você seguir, mas passa aí para todo mundo, Tiago. É @eu.thiago, THIAGGO. Muito fácil, gente. Teve dúvida, vai te perguntar lá, pode ser? Lá. Aproveita para fazer essa experiência e me marca. Eu vou ficar muito feliz de poder acompanhar a evolução de vocês com as plantinhas. Obrigada, Tiago. Muito obrigada mesmo. Lindo, gente. E é fácil de fazer, né? Eu achava que era difícil, mas não é não. Olha só, última receita da